daremos seguimento ao desafio da Lei Seca no segundo dia, onde leremos juntos a Lei das Eleições. Se você não acompanhou o dia 1, recomendo ir para o primeiro vídeo dessa série. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Novamente, vamos ler juntos, artigo por artigo. Você sabe como funcionam as convenções partidárias de registro de candidatos? Quais as regras para a substituição dos candidatos? Hoje vamos explorar os artigos 7 ao 16b da Lei das Eleições. Olá, meu nome é Carla Patrícia, fui aprovada em 7 tribunais eleitorais e neste canal eu trarei muitas dicas de como gabaritar a sua prova eleitoral no concurso do TSE Unificado. E antes de começar, eu te convido a se inscrever neste canal, se inscreva, ative o sininho da notificação para ser avisado de quando subir o próximo vídeo dessa série. Vamos lá? Pegue a sua legislação e me acompanhe. Se você tem as minhas fichas, é a parte 1. Tá? Vamos dar continuidade à parte 1. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Pega essa cabeça. Muita calma, olha só. Manda essa tristeza embora. Das convenções para escolha de candidatos. Artigo 7º. As normas para escolha e substituição dos candidatos e para a formação de coligações serão estabelecidas no Estatuto do Partido, observadas as disposições desta lei. Em caso de omissão do Estatuto, caberá ao órgão de direção nacional do partido estabelecer as normas a que se refere este artigo, publicando-as no Diário Oficial da União até 180 dias antes das eleições. Se a convenção partidária de nível inferior se opuser na deliberação sobre coligações às diretrizes legitimamente estabelecidas pelo órgão de direção nacional, nos termos do respectivo estatuto, poderá esse órgão anular a deliberação e os atos dela decorrentes. As anulações de deliberações dos atos decorrentes de convenção partidária, na condição acima estabelecida, deverão ser comunicadas à Justiça Eleitoral no prazo de 30 dias após a data limite para o registro de candidatos. Se da anulação decorrer a necessidade de escolha de novos candidatos, o pedido de registro deverá ser apresentado à Justiça Eleitoral nos 10 dias seguintes à deliberação, observado o disposto no artigo 13. Artigo 8º. A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano em que se realizarem as eleições, lavrando-se a respectiva ata em livro aberto, rubricada pela Justiça Eleitoral, publicada em 24 horas em qualquer meio de comunicação. Aos detentores de mandato de deputado federal, estadual ou distrital ou de vereador e aos que tenham exercido esses cargos em qualquer período de legislatura que estiver em curso, é assegurado o registro de candidatura para o mesmo cargo pelo partido a que estejam filiados. Para a realização das convenções de escolha de candidatos, os partidos políticos poderão usar gratuitamente prédios públicos, responsabilizando-se por danos causados com a realização do evento. Artigo 9º. Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de 6 meses e estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo. Parágrafo único. Havendo fusão ou incorporação de partidos após o prazo estipulado no caput, será considerada para efeito de filiação partidária a data de filiação do candidato ao partido de origem. Do registro de candidatos. Artigo 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais, no total de até 100% do número de lugares a preencher, mais um. Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação
preencherá o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. Em todos os cálculos, será desprezada a fração se inferior a meio e igualada a 1 se igual ou superior. No caso de as convenções para a escolha de candidatos não indicarem o número máximo de candidatos previsto no caput, os órgãos de direção dos partidos respectivos poderão preencher as vagas remanescentes até 30 dias antes do pleito. Artigo 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até às 19 horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições. O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos: cópia da ata a que se refere o artigo 8º, autorização do candidato por escrito, prova de filiação partidária, declaração de bens assinada pelo candidato, cópia do título eleitoral ou certidão fornecida pelo cartório eleitoral de que o candidato é eleitor na circunscrição ou requereu sua inscrição ou transferência de domicílio no prazo previsto no artigo 9, certidão de quitação eleitoral, certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Justiça Eleitoral Federal e Estadual, fotografia do candidato nas dimensões estabelecidas em instrução da Justiça Eleitoral para efeito do disposto no parágrafo 1º do artigo 59. Propostas defendidas pelo candidato a prefeito, a governador de estado e a presidente da República. A idade mínima constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade é verificada tendo por referência a data da posse, salvo quando fixada em 18 anos, hipótese em que será aferida na data limite para o pedido de registro. Caso entenda necessário, o juiz abrirá prazo de 72 horas para diligências. Na hipótese de o partido ou coligação não requerer o registro de seus candidatos, estes poderão fazê-lo perante a Justiça Eleitoral, observado o prazo máximo de 48 horas seguintes à publicação da lista dos candidatos pela Justiça Eleitoral. Até a data a que se refere este artigo, os tribunais e conselhos de contas deverão tornar disponíveis à Justiça Eleitoral relação dos que tiveram suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável por decisão irrecorrível do órgão competente, ressalvados os casos em que a questão estiver sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário ou que haja sentença judicial favorável ao interessado. A Justiça Eleitoral possibilitará aos interessados acesso aos documentos apresentados para os fins do disposto no parágrafo 1º. A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas em caráter definitivo pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de contas de campanha eleitoral. Para fins de expedição da certidão de que trata o parágrafo 7º, considerar-se-ão quites aqueles que, condenados ao pagamento de multa, tenham, até a data da formalização do seu pedido de registro de candidatura, comprovado o pagamento ou o parcelamento da dívida regularmente cumprido. Pagarem a multa que lhes couber individualmente, excluindo-se qualquer modalidade de responsabilidade solidária, mesmo quando imposta concomitantemente com outros candidatos e em razão do mesmo fato. O parcelamento das multas eleitorais é direito dos cidadãos e das pessoas jurídicas e pode ser feito em até 60 meses, salvo quando o valor da parcela ultrapassar 5% da renda mensal, no caso de cidadão, ou 2% do faturamento, no caso de pessoa jurídica, hipótese em que poderá estender-se por prazo superior,
de modo que as parcelas não ultrapassem os referidos limites. O parcelamento de multas eleitorais e de outras multas e débitos de natureza não eleitoral imputados pelo poder público é garantido também aos partidos políticos em até 60 meses, salvo se o valor da parcela ultrapassar o limite de 2% do repasse mensal do fundo partidário, hipótese em que poderá estender-se por prazo superior, de modo que as parcelas não ultrapassem o referido limite. A Justiça Eleitoral enviará aos partidos políticos da respectiva circunscrição, até o dia 5 de junho do ano da eleição, a relação de todos os devedores de multa eleitoral, a qual embasará a expedição das certidões de quitação eleitoral. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro de candidatura, ressalvadas as alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade. A Justiça Eleitoral observará, no parcelamento a que se refere o parágrafo 8º deste artigo, as regras de parcelamento previstas na legislação tributária federal. Fica dispensada a apresentação pelo partido, coligação ou candidato de documentos produzidos a partir de informações detidas pela Justiça Eleitoral, entre eles os indicados nos incisos 3, 5 e 6 do parágrafo 1º deste artigo. É vedado o registro de candidatura avulsa, ainda que o requerente tenha filiação partidária. Artigo 12. O candidato às eleições proporcionais indicará no pedido de registro, além do seu nome completo, as variações nominais com que deseja ser registrado, até o máximo de 3 opções que poderão ser o prenome, sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual é mais conhecido, desde que não se estabeleça dúvida quanto à sua identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente, mencionando em que ordem de preferência deseja registrar-se. Verificada a ocorrência de homonímia, a Justiça Eleitoral procederá atendendo ao seguinte: havendo dúvida, poderá exigir do candidato prova de que é conhecido por dada opção de nome indicada no pedido de registro. Ao candidato que na data máxima prevista para o registro esteja exercendo mandato eletivo ou o tenha exercido nos últimos 4 anos, ou que nesse mesmo prazo se tenha candidatado com um dos nomes que indicou, será deferido o seu uso no registro, ficando outros candidatos impedidos de fazer propaganda com esse mesmo nome. Ao candidato que, pela sua vida política, social ou profissional, seja identificado por um dado nome que tenha indicado, será deferido o registro com esse nome, observado o disposto na parte final do inciso anterior. Tratando-se de candidatos cuja homonímia não se resolva pelas regras dos 2 incisos anteriores, a Justiça Eleitoral deverá notificá-los para que, em 2 dias, cheguem a acordo sobre os respectivos nomes a serem usados. Não havendo acordo, no caso do inciso anterior, a Justiça Eleitoral registrará cada candidato com nome e sobrenome constantes do pedido de registro, observada a ordem de preferência ali definida. A Justiça Eleitoral poderá exigir do candidato prova de que é conhecido por determinada opção de nome por ele indicado, quando seu uso puder confundir o eleitor. A Justiça Eleitoral indeferirá todo pedido de variação de nome coincidente com o nome de candidato à eleição majoritária, salvo para candidato que esteja exercendo mandato eletivo ou tenha exercido nos últimos 4 anos, ou que, nesse mesmo prazo, tenha concorrido em eleição com o nome coincidente. Ao decidir sobre os pedidos de registro, a Justiça Eleitoral publicará as variações de nome deferidas aos candidatos. A Justiça Eleitoral organizará e publicará, até 30 dias antes da eleição, as seguintes relações para uso na votação e apuração. A primeira, ordenada por partidos,
com a lista dos respectivos candidatos em ordem numérica, com as 3 variações de nome correspondentes a cada um na ordem escolhida pelo candidato. A segunda, com o índice onomástico e organizada em ordem alfabética, nela constando o nome completo de cada candidato e cada variação de nome, também em ordem alfabética, seguidos da respectiva legenda e número. Artigo 13. É facultado ao partido ou coligação substituir candidato que for considerado inelegível, renunciar ou falecer após o termo final do prazo do registro ou ainda tiver seu registro indeferido ou cancelado. A escolha do substituto far-se-á na forma estabelecida no Estatuto do Partido a que pertenceu o substituído, e o registro deverá ser requerido até 10 dias contados do fato ou da notificação do partido da decisão judicial que deu origem à substituição. Nas eleições majoritárias, se o candidato for de coligação, a substituição deverá fazer-se por decisão da maioria absoluta dos órgãos executivos de direção dos partidos coligados, podendo o substituto ser filiado a qualquer partido dela integrante, desde que o partido ao qual pertencia o substituído renuncie ao direito de preferência. Tanto nas eleições majoritárias como nas proporcionais, a substituição só se efetivará se o novo pedido for apresentado até 20 dias antes do pleito, exceto em caso de falecimento de candidato, quando a substituição poderá ser efetivada após esse prazo. Artigo 14. Estão sujeitos ao cancelamento do registro os candidatos que, até a data da eleição, forem expulsos do partido em processo no qual seja assegurada ampla defesa e sejam observadas as normas estatutárias. Parágrafo único. O cancelamento do registro do candidato será decretado pela Justiça Eleitoral após solicitação do partido. Artigo 15. A identificação numérica dos candidatos se dará mediante a observação dos seguintes critérios. Os candidatos aos cargos majoritários concorrerão com o número identificador do partido ao qual estiverem filiados. Os candidatos à Câmara dos Deputados concorrerão com o número do partido ao qual estiverem filiados, acrescido de 2 algarismos à direita. Os candidatos às Assembleias Legislativas e à Câmara Distrital concorrerão com o número do partido ao qual estiverem filiados, acrescido de 3 algarismos à direita. O Tribunal Superior Eleitoral baixará resolução sobre a numeração dos candidatos concorrentes às eleições municipais. Aos partidos fica assegurado o direito de manter os números atribuídos à sua legenda na eleição anterior, e aos candidatos, nesta hipótese, o direito de manter os números que lhes foram atribuídos na eleição anterior para o mesmo cargo. Aos candidatos, a que se refere o parágrafo 1º do artigo 8º, é permitido requerer novo número ao órgão de direção do seu partido, independentemente do sorteio a que se refere o parágrafo 2º do artigo 100 da Lei nº 4737, de 15 de julho de 1965, Código Eleitoral. Os candidatos de coligações majoritárias serão registrados com o número de legenda dos respectivos partidos. Artigo 16. Até 20 dias antes da data das eleições, os tribunais regionais eleitorais enviarão ao Tribunal Superior Eleitoral, para fins de centralização e divulgação de dados, a relação dos candidatos às eleições majoritárias e proporcionais, da qual constará obrigatoriamente a referência ao sexo e ao cargo a que concorrem. Até a data prevista no caput, todos os pedidos de registro de candidatos, inclusive os impugnados, os respectivos recursos, devem estar julgados pelas instâncias ordinárias e publicadas as decisões a ele relativas. O processo de registro de candidaturas terão prioridade sobre quaisquer outros, devendo a Justiça Eleitoral adotar as providências necessárias para o cumprimento do prazo previsto no parágrafo 1º, inclusive
com a realização de sessões extraordinárias e a convocação dos juízes suplentes pelos tribunais, sem prejuízo da eventual aplicação do disposto no artigo 97 e de representação ao Conselho Nacional de Justiça. Artigo 16A. O candidato, cujo registro esteja sub júdice, poderá efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão e ter seu nome mantido na urna eletrônica, enquanto estiver sob essa condição, ficando a validade dos votos a ele atribuídos condicionada ao deferimento de seu registro por instância superior. Parágrafo único. O cômputo para o respectivo partido ou coligação dos votos atribuídos ao candidato cujo registro esteja sub júdice no dia da eleição fica condicionado ao deferimento do registro do candidato. Artigo 16b. O disposto no artigo 16A quanto ao direito de participar da campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito, aplica-se igualmente ao candidato cujo pedido de registro tenha sido protocolado no prazo legal e ainda não tenha sido apreciado pela Justiça Eleitoral. Parabéns! Você acabou de finalizar mais uma parte da Lei das Eleições comigo. Bom, na leitura de hoje, vimos muitos pontos importantes. O primeiro deles é sobre a convenção partidária. A convenção ela pode ser definida como uma reunião realizada entre os filiados de determinado partido político a fim de deliberar sobre assunto de interesse da agremiação. Em regra, as convenções partidárias são realizadas em anos eleitorais, principalmente para decidir sobre a escolha dos candidatos que disputarão o pleito pela agremiação. O artigo 7º, como a gente viu, ele é claro ao afirmar que as normas para a escolha e substituição dos candidatos e para a formação de coligações serão estabelecidas no Estatuto do Partido. Em caso de omissão do Estatuto, cabe ao órgão nacional, de direção nacional, estabelecer as normas. As convenções partidárias, elas deverão ser feitas no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano em que se realizam as eleições. A lei, ela não estabelece um dia determinado para a realização dessa convenção. Então, ela deve acontecer dentro desse período, entre 20 a 5 de agosto, tá? Após a realização da convenção, os partidos têm a responsabilidade de registrar os seus candidatos junto à Justiça Eleitoral. Durante o registro, são exigidos diversos documentos, como a gente viu, sobre todos os candidatos. Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de 6 meses e estar com filiação deferida pelo partido nesse mesmo prazo. As últimas reformas eleitorais equipararam o prazo mínimo de filiação partidária e domicílio eleitoral em 6 meses. Em que pese a legislação eleitoral permitir que os partidos políticos estabeleçam em seus respectivos estatutos prazos superiores de filiação partidária. É necessário também respeitar os prazos estabelecidos pela legislação eleitoral para a apresentação do pedido de registro, que é até o dia 15 de agosto do ano da eleição, às 19 horas, Os partidos e coligações, eles não são livres para lançar nas eleições proporcionais o número de candidatos que entenderem conveniente, Por exemplo, a legislação, como a gente viu, ela estabelece limites bem definidos, levando em consideração, inclusive, a quantidade de eleitores dos respectivos municípios. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, atualmente, existem 70 cargos eletivos de deputado federal. Sendo assim, cada partido poderá registrar até 71 candidatos ao respectivo cargo, que equivale a 100% mais um. Desse número de vagas resultante das regras que determinam a quantidade máxima de registro de candidatos, cada partido ou coligação preenche o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. Atenção! Que fique claro que esse dispositivo ele não afirma que deve ser reservada vagas para mulheres, mas sim para candidaturas de cada sexo. Se o partido possui a prerrogativa de pedir registro, por exemplo, de 100 candidatos, a agremiação
poderá apresentar o registro de 70 mulheres e 30 homens, por exemplo, e não necessariamente de 70 homens e 30 mulheres, entendeu? Esses percentuais de gênero devem ser observados no momento do registro de candidatura, em eventual preenchimento de vagas remanescentes ou também a substituição de candidatos, tá? É importante que você saiba que o registro de candidato não é automático. A Justiça Eleitoral ela realiza uma análise criteriosa de todos esses documentos e informações que são apresentadas, verificando se estão de acordo com as exigências legais, né? Esse processo de análise tem como objetivo ver se os candidatos atendem os requisitos previstos em lei de elegibilidade. É importante você saber que o registro de candidatos é um momento crucial no processo eleitoral, pois é a partir desse momento que os candidatos passam a ser oficialmente reconhecidos e podem participar da campanha eleitoral, tá? Então vamos lá, o que é que você vai fazer agora? Vai tirar 30 minutos e vai mergulhar de cabeça em um desafio do conhecimento. Você vai resolver 20 questões sobre o que a gente acabou de ler, tá? Esse tópico da lei, ele é bem cobrado em prova, então dê uma atenção especial a ele, tá? Acredite, resolver essas questões vai ser uma chave para a preparação de alto nível, tá? E para garantir sua aprovação, você precisa treinar, mas tenha muito cuidado porque nem todas as questões disponíveis estão atualizadas com as mudanças legislativas que tivemos. Então esteja sempre atento para não responder questão desatualizada. Imagine aí ter acesso a um banco de 500 questões exclusivas, recheadas de casos práticos, para você fixar toda a legislação. Além disso, tendo comentários e explicações e podendo tirar suas dúvidas comigo diretamente na plataforma. Tenho certeza que essa será uma peça-chave para elevar o seu desempenho na prova eleitoral, assim como já estão fazendo milhares de alunos. Então, não deixe de praticar o que aprendemos hoje, tá? Amanhã nos encontraremos novamente para o terceiro dia do desafio. Tenho certeza que juntos vamos alcançar aí resultados incríveis, tá? Por último, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo sobre o concurso do TSE Unificado, tá? E se gostou, deixa o like aqui no vídeo. Então agora é hora de superar os seus limites e conquistar a sua aprovação. Vamos juntos nessa jornada de conhecimento e evolução. Beijos e até amanhã.